O Leandro Melo Ferreira, ele é capixaba, é procurador do Estado e estuda no curso online de filosofia, o COF, né, de Olavo de Carvalho, desde o seu início, né? Ele participará ao lado do professor Francisco Escocim, deste bloco 3, falando sobre técnica filosófica, baseado no livro A Filosofia e seu Inverso. Então, Leandro, suas considerações. Muito obrigado, boa noite novamente. É um prazer, uma honra muito grande estar participando disso aqui. Esse primeiro seminário capixaba de filosofia. O Lisandro, muito gentilmente, ele tinha escrito na minha apresentação professor na frente, e em tempo eu consegui ir lá e cortar, né? Mas eu tenho certeza que em breve eu estarei nessa posição, porque eu me inscrevi no curso Como Ensinar Seu Filho, do Carlos Nadalim, para poder educar minha filha de 2 anos. Então, em breve, eu serei professor da minha filha, então vou aceitar o epíteto. Eu ajudei, faço parte da organização do evento, né? E uma coisa que eu acho que vale a pena notar é que a ordem dos blocos não é uma ordem aleatória, né? Ela tem naturalmente uma lógica, e a lógica aqui é a simbólica vamos dizer assim, da vida, da formação intelectual, né? Todos estamos aqui aguardando ansiosamente para a guerra final do debate político, né? E das nossas feras que estão presentes aqui, mas não faria sentido um debate sobre problemas políticos ainda por cima se os nossos debatedores não tivessem a capacidade de desenvolver seus conceitos, desenvolver suas perspectivas de forma adequada à realidade, que é o tema da técnica filosófica. E a técnica filosófica, sem uma formação, uma capacidade de um imaginário rico, que você consiga apreender a riqueza da vida humana, a complexidade da vida social, também vai ficar no vazio. Assim como a expressividade dessa sua expressão também vai ser determinante. Então, é o bloco 2. O bloco 2 falou sobre justamente a formação da inteligência de acordo com o imaginário. E nada disso é possível, nenhuma dessas fases, se a gente não tiver ao tempo inteiro determinados com a nossa responsabilidade intelectual pelo que você está fazendo a cada momento. Então, os 4 blocos têm um sentido simbólico aí do desenvolvimento intelectual que nos prepara para poder participar do debate público. Essa sucessão assim pode parecer, às vezes, que é uma etapa, né? Então, o que você encerra, me formei intelectualmente, estou responsável, agora passo para a próxima. E não é assim, são momentos que você está o tempo inteiro se voltando a um, indo para outro, se relembrando. Essa dialética é permanente dos diversos momentos da atividade intelectual. Tem que lembrar que Platão, ao fim da vida, ainda estava tentando desenvolver as melhores formas literárias, os melhores símbolos para poder expressar aquelas experiências íntimas da transcendência mais sutis que ele tinha. Ele ainda estava tentando acertar como que poderia explicar aquilo melhor e estava tentando ainda conectar aquela sua experiência de transcendência com o problema da ordem social, como aquilo se organizava. Então ele estava fazendo a concatenação das ideias ainda ao fim da vida, né? Então é realmente um momentos que você precisa continuar refazendo o tempo inteiro. Nessa organização e nessa questão de momentos, né, de ter que estar refazendo, acaba que vai acontecer aqui nessa apresentação uma coisa que era inevitável, e nós fizemos questão de deixar todos os participantes muito à vontade para poder dizer sobre o que quisesse aqui, sem combinar o que cada um vai abordar, né? E então um pouco de repetição, ou vamos dizer assim, de retorno a uma coisa já falada, vai ser natural e inevitável, né? Bem, muitos aqui eu creio que já pensaram em alguma coisa assim: eu não quero ser filósofo, nem intelectual. Antes de conhecer o amor da minha vida, provavelmente eu diria assim: eu não vou pegar ninguém com isso.
quero só continuar minha vida normal, ficando mais inteligente, se possível. Se eu puder vencer uns debates com os esquerdistas, estou feliz da vida. Isso é, naturalmente, como foi falado aqui, uma deformação do que é a vida intelectual, já que a gente traz da nossa cultura, né? Uma vez eu vi o Olavo comentando sobre justamente essa frase. Ele falou assim: menos um soldado e um canalha a mais, né? Então, e o problema que foi muito bem falado aqui, dentre os vários problemas, né, é que a vida intelectual vem com aquela, é verdade que vem com a solidão, mas vem junto com aquela sensação de, pô, isso é chato, isso não leva a lugar nenhum, né? Você vê tantos professores com doutorado, pós-doutorado, falando que leem milhares de livros também, porque eles leem milhares de livros, e você não vê um aprimoramento moral, uma marca de aprimoramento moral naquelas pessoas. Você não vê a inteligência dele alcançando coisas que você não estava alcançando antes. Você não vê ele agindo concretamente, ele criando novos meios de ação na sociedade para fazer o bem. Então, aprimoramento moral, formação da inteligência e capacidade de ação são os frutos universalmente reconhecidos da vida intelectual, só que são desconhecidos da nossa universidade. Então é natural que a gente parta já com aquela sensação de isso é chato. Mas chatice, obviamente não pode ser o critério de julgamento da vida de ninguém, e uma hora você tem que começar a pensar em alguns problemas mais sérios. Isso, então, a vida intelectual nos chama, estamos todos aqui, né, para fazer a nossa parte. Mas isso não quer dizer, nada garante que você, só por ser um estudioso, muito dedicado, sério, buscando a verdade, tentando resolver problemas, que você vai se tornar um intelectual público, você vai lançar livros, você vai ser original, criar novas ideias. Nada disso é garantido nem é exigido, né? A não ser que você resolva organizar um seminário de filosofia e você faça a velha estratégia do a bola é minha, que foi o meu caso. A razão de eu estar aqui foi, eu botei meu nome e como não apareceu nenhuma objeção, eu fiquei. Mas o foco da nossa... O que me parece assim, imperdível, né, da vida intelectual é a absorção da técnica filosófica, porque é isso que vai dar a capacidade para nós agirmos na nossa vida mais próxima, nas nossas relações mais diretas, que deve ser sempre a nossa primeira meta, né? A gente deve conseguir ser capaz de resolver os nossos problemas inicialmente, antes de começar a pensar na humanidade, no problema do país e por aí vai. E digo mais, né? Não é resolver os problemas também, né? Porque problemas pessoais, muitas vezes, você não consegue resolver. Problemas familiares, problemas conjugais. O importante, assim, você conseguir criar uma clareza para você que você tem um problema. A luz aqui ficou ruim. Então, se você já conseguir mostrar para você mesmo que você tem o problema, você deu um avanço muito grande. E essa deve ser, a técnica filosófica vai permitir você já começar a treinar com você mesmo. É interessante lembrar o exemplo de Sócrates, como sempre, no livro do Xenofonte, que faz um retrato do Sócrates no Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates. E tem várias passagens muito interessantes. Por exemplo, tem ele repreendendo o filho porque o filho está sendo ingrato com a mãe. Vive reclamando da mãe, que a mãe tem um gênio difícil, não sei o quê, e ele vai fazendo, sua mãe te educou, te deu comida, quando você você só te faz o bem, só te quer o bem, tal, por que você está reclamando, então? Aí o filho dele, no final, vai e reconhece, realmente não estou fazendo. Então, das coisas mais banais, até ele encontrar, por exemplo, o Glaucon, que é o irmão do Platão. E o Glaucon era de uma família aristocrática, tinha pretensões de se tornar um grande estadista, e ele, já aos 20 anos, queria
já falava para todo mundo que ele ia ser um estadista famoso, que ia ter a glória, a fama. E o Sócrates chegou para ele e começou a perguntar: tá, você vai ser lembrado por Atenas, que você vai ser um grande estadista, imagina que você vai fazer Atenas mais feliz, então vamos fazer, vou sim. Então imagine que você sabe o que é felicidade. Aí começou, né? Então imagine que você saiba quanto gasta o exército para manter o exército, né? Já que você vai organizar a sociedade, vai fazer a cidade ficar mais rica. Ele, não sei exatamente, foi indo, né? Ele não sabia nada. Até ele chegar ao ponto, assim, imagina que você sabe organizar pelo menos a sua vida, né? A vida na sua casa, porque você sabe que são 10 mil casas aqui em Atenas e cada casa tem muitos problemas, e problemas econômicos, de quanto trigo precisa e tal. E ele fala assim, não, eu até queria ajudar a organizar a minha casa, mas meu tio não deixa. Aí ele, você não consegue nem convencer o seu tio a ajudar a arrumar a casa e você já quer ser o maior estadista de Atenas, né? E por aí vai. Então, assim, já a técnica filosófica ela já é um patamar que você já começa a tornar a filosofia um bem para você, né? E é nesse sentido que, para mim, eu acho que a técnica filosófica é o assunto mais interessante e mais importante do professor Olavo de Carvalho. Sua melhor condensação escrita é A Filosofia e Seu Inverso. É verdade que já está prometido um livro que é uma introdução ao método filosófico, que, pelo que a gente viu nas aulas do COF, uma aula sobre zetologia, aula sobre a busca da unidade da filosofia, já mostra que vai ser um marco pelo menos tão significativo como obra escrita, né? Como Aristóteles Nova Perspectiva, que para mim, e além de todos os méritos inegáveis, que em termos de mérito mesmo assim que tem, para nós que somos da área do direito, que trabalhamos com discurso, né? A gente pode dizer assim, é o manual mais útil e mais curto que existe, 100 páginas. Né? 100 páginas você substitui milhares, centenas de livros sobre teoria do discurso que tem por aí. Então, e assim, o professor Olavo de Carvalho tem o mérito de tornar a questão da técnica filosófica, tematizar a questão da técnica filosófica e dar uma transparência que a gente não encontra em nenhum filósofo. Eu ainda não encontrei, busquei, não encontrei. Você acha muitas coisas aqui e ali, mas ele conseguiu dar uma condensada no tema. E para nós brasileiros isso é uma maravilha e uma pressão também, né, porque a gente tem a responsabilidade de estarmos à altura desse legado. E outros países vão ter estudiosos melhores do que nós e eles vão provavelmente ficar muito tempo perdidos em abstrações até se tocarem para o que significa a técnica filosófica. Para nós basta esse livro aqui, para começar, claro. Quando eu chamei o assunto mais interessante, o mais importante para mim, lógico que eu estava sendo muito sucinto. São vários assuntos que estão compendiados aqui. Na página 133 do livro tem uma lista dizendo as etapas do método filosófico. Eu não vou mostrar agora, depois vou colocar ali para poder valorizar um pouco a minha fala, que depois que eu colocar o que ele escreveu ali vai ficar desproporcional. Mas também por uma razão didática. O Olavo passou anos no COF antes de ele vir e fazer referência a essa lista. E falou uma vez e não gosta de falar no assunto, em lista. O que ele faz ele está analisando problemas segundo a técnica filosófica. E a gente vê a técnica filosófica sendo exercida nos casos concretos. Então, vamos tentar adiar um pouco o contato com a lista para poder vermos os problemas que estão envolvidos. E aí já entra na questão do o que é técnica filosófica, né? Que é a forma mais fácil de a gente começar qualquer problema. A técnica tem uma noção muito simples que é de meios para atingir um fim. Né? Se você quer aprender a tirar sangue de alguém, você vai aprender como é que você faz para tirar o sangue bem. Para aquela finalidade existe uma certa técnica. Você senta o paciente, acalma ele, prende com uma borrachinha,
Isso são os meios para poder você alcançar a finalidade. Normalmente, na pintura, se você quer fazer um bom quadro, você vai aprender a manejar as cores, os pincéis, de acordo com determinada superfície para fazer o quadro bem. Então, a técnica tem uma finalidade. E como é que a gente vai falar da técnica filosófica se a gente não souber bem o que é a filosofia? Né? Temos que saber para qual finalidade que ela serve. E, nesse ponto, não precisamos nos preocupar, porque o professor mesmo já definiu: a filosofia é a busca da unidade da consciência na unidade do conhecimento e vice-versa. Resolvido? Talvez vamos tentar melhorar um pouco. Cada um de nós, a gente possui uma subjetividade, um mundo interior que é distinto da realidade. A minha filhinha, ela invariavelmente, com 2 aninhos só, antes até, sempre pede para poder desenhar alguma coisa para ela. Normalmente é um nenenzinho que ela quer que eu desenhe. Como meus dotes são muito ruins, artísticos, acontece com frequência que depois que eu desenho ela fala: não parece. Ela já tem na cabeça dela um padrão de que é um nenenzinho, que ela já consegue dizer que está na cabeça dela. Não, ela tirou da realidade, tirou da experiência dela, do que já teve, dela mesma, com as bonecas, mas já está na cabeça dela distinto da realidade, distinto do meu desenho. E além de já estar registrando parâmetros, esses parâmetros estão se conectando automaticamente. Ela, depois, quando acerta um desenho, o que ela fala: cadê o papai dele? Cadê a mamãe dele? Né? A gente já está relacionando os parâmetros que ela está observando. Então, a nossa consciência, muito antes de a gente poder se apossar temos capacidade psicológica de apossar desse mecanismo de associação que a nossa mente faz e dos problemas que gera essas associações. O nosso mundo interior já está determinando a nossa vida. Só muito mais tarde que a gente pode tomar posse dele. Então, o nosso mecanismo psicológico normal, ele está permanentemente buscando uma coerência, criar uma coerência nesse mundo de informações que ele está batendo, sem a gente precisar fazer esforço. Ele está lá conectando, bem ou mal, está conectando. Isso de um lado. Do outro lado, além de fazer uma ordem interior coerente, ela também tem a curiosidade, que também as crianças têm muito, de buscar a atração por coisas novas. Então, de um lado, a gente está buscando a ordem interna, mas também está buscando novas informações. Esse aqui é um quadro daquela Akiane, e que eu acho que ela bem resume a questão da curiosidade no ser humano, né? De ficar assim, embasbacado com a riqueza da realidade. Eu acho esse quadro muito bonito. A Akiane é aquela pintora americana que aprendeu a pintar sozinha com 3 anos de idade, inspirada por Nosso Senhor Jesus Cristo. E esse quadro aí ela desenhou com 13 anos. Inspirada não, né? A história é mais longa. Então a mente, ela é atraída por novas experiências e busca manter uma ordem. Acontece que, com o passar do tempo, pela pressão da vida, das exigências da vida, esse mecanismo ele tende a buscar mais a estabilidade do que buscar novas informações. Na medida que a pressão exterior vai crescendo, nós vamos tornando responsáveis. Nós estamos tornando responsáveis o mecanismo, ele começa a se autoproteger por uma proteção talvez orgânica de estabilidade. Ele reage contrariamente às novas informações, ele pode começar a reagir. Isso é semelhante ao que no René Girard explica no processo social, né, do bode expiatório, na teoria do bode expiatório. O problema é o seguinte: nosso psiquismo nos mantém vivos, funcionais, até o momento que a gente deve assumir o controle do nosso psiquismo. Só que as demandas da vida humana vão muito além de ser funcional.
né? Todas as emoções, todos os objetivos da vida humana são muito além disso, são muito mais complexos. Para isso, é o processo que a gente tem que se chama educação, ou principalmente a autoeducação, que é essa tomada de consciência, tomada de posse da nossa própria mente. Então a gente tem aqui de uma forma bem simplória, assim, mas suficientemente real, o que é a definição. O mundo interior é a nossa unidade da consciência, essa unidade da consciência que deve ser adequado ao conjunto das informações que nós obtemos, que é o mundo do conhecimento. Tem um problema, só que isso tem um problema gravíssimo, que é a assunção do nosso comando interior, da nossa consciência, depende da vontade, não é automático. É apenas a potência a ser realizada. E quando, o que já foi falado aqui muitas vezes, a cultura, o meio é extremamente hostil ao que você pode vir a descobrir quando você exerce diretamente esse poder, tende a ser inibido esse nosso ímpeto de afirmação. O Eric Voegelin, ele contextualiza esse surgimento da filosofia assim, acho que como ninguém, a obra dele, Ordem e História, assim, tem que ser lida e meditada muito longamente. Mas o que eu gostaria de estabelecer, e que eu acho importante assim, é que na Grécia, com Sócrates, Platão e Aristóteles, o que se estabiliza o que é alcançado é a possibilidade do ser humano afirmar a sua autoconsciência contra a ordem externa, a ordem social ou a cultura em vigor. E essa afirmação ela vem principalmente pelos meios que foram desenvolvidos, os mecanismos que foram dados para a humanidade. O próprio Voegelin, diversas vezes, ele vai e relata que 2000 anos lá no Egito, antes da Grécia, antes do cristianismo, tem rompantes de pensadores que conseguem ter uma luz dessa autonomia do ser humano, dessa relação direta nossa com a verdade, seja na verdade da realidade, com a verdade do seu fundamento divino. Mas ele diz, só que isso não teve força, o próprio pessoa que percebeu isso, ele não teve força de fazer aquilo se estabilizar simbolicamente. Tanto que ele, logo depois, ele volta a falar do faraó como o representante divino na sociedade. Então, o patamar alcançado na filosofia grega é realmente o patamar da interioridade, da primazia da interioridade, porque a consciência se torna o local por meio do qual a gente tem acesso às demais religiões da realidade. E a ordem da consciência torna-se um requisito para você conseguir fazer uma análise da sociedade ou da cultura ou dos valores. Só que essa ordem da consciência ela é afirmada ao mesmo tempo tendo como correlato a ordem da realidade. Então é o esforço de realismo, que é muito diferente dos sofistas, que os sofistas também apregoam, né, muito com muita, talvez até com mais ênfase, a questão da liberdade humana. Só que eles utilizam toda a rede de discurso, todos os topos, todas as metáforas, vamos dizer assim, os jargões da cultura, para poder se afirmar. Eles não fazem uma crítica daquilo que eles estão recebendo. Eles estão usando apenas, estão só reforçando a teia de discurso que tem na sociedade. Então, assim, a gente vem falando na questão dessa ordem interior que o filósofo, então, começa a estabelecer. Vale recapitular. A gente tem, a consciência como local da revelação da verdade. 2, a experiência da ordem da consciência. 3, a busca da unidade dessa consciência por meio do conhecimento que está disponível, inclusive na cultura, né, ou nos mitos antigos. E 4, o resultado desse esforço vai ser a base de orientação da vida do filósofo. A filosofia, então, ela vem e inverte a tendência natural nossa de se fechar numa estabilidade do mundo interior. Ela abdica dessa certeza de respostas prontas para poder vir a realidade, para se abrir à realidade.
esse impulso ele sempre aflora quando nesses momentos de caos social em que a cultura perde a força orientadora das nossas vidas, que temos que buscar por conta própria. É claro que hoje falamos dentro de uma cultura cristã, né, e que em muitos aspectos é muito mais diferenciada que a cultura grega e que nos dá uma vantagem gigante em cima deles, mas o que não vem junto com a cultura cristã ou com a cultura diretamente bíblica, assim, não vem os meios de afirmar essa consciência individual, né? Como faz isso, né? Você tem a força sobrenatural. Afirmar a consciência individual depende do ato de coragem, que é uma coragem que é humanamente muito rara, né? Com o cristianismo tivemos uma força sobrenatural nos dando coragem para poder fazer o que tem que ser feito, de afirmar a verdade. Mas e os meios? Como é que se torna isso? Como é que assume a sua consciência? E aí houve um problema. Por muito tempo se achou que os meios de afirmar a consciência eram simplesmente os meios de discussão, os meios da retórica, pelos sofistas, depois da própria dialética, a lógica, foi se tornando como se fosse o método da filosofia, o mecanismo de discussão que levaria a uma ordem interior melhor. O professor Olavo, e aí assim, aproveitando um leque de fontes das mais variadas, de romancistas, de historiadores, esotéricos, cientistas, revolucionários, tudo ele aproveitou e ele começou a focar, prestar atenção no que o que o filósofo fez para se tornar um filósofo, né? Fez um olhar biográfico para a vida dos filósofos para poder ver quais foram os passos que eles deram para poder chegar a esse ponto de conseguir afirmar a sua individualidade. Então o foco não é o que eles disseram, mas como se tornaram filósofos. E parece uma coisa simples até assim, né? Mas aí vale o alerta no sentido de que as coisas simples são simples do Olavo depois de ele fazer todo o trabalho, né? E tem um artigo que eu vira e mexe me leio novamente que chama Meia Culpa, um artigo que ele escreveu em 2010. Na verdade, não para seus alunos, mas para os idiotas, mas todos nós temos uma parcela significativa de idiotice dentro de nós, e ele esclarece lá que assim, ele faz um esforço de clareza para expressar aquilo que ele vê que é mais importante, que parece que é muito fácil, e às vezes a gente se engana e começa a repetir aquilo sem ter noção do esforço que aquilo deu, né? E às vezes a gente já acha que a gente está naquele patamar que a gente não precisa transcorrer para poder chegar naquele nível de clareza. É lógico que a gente já receber pronto já facilita demais, mas não corta o caminho, que a gente tem que descobrir todos os problemas que passou por aquilo. Então, estou discutindo aqui a filosofia é a busca da unidade da consciência, na unidade do conhecimento e vice-versa. A técnica filosófica está diretamente relacionada com os meios eficientes da busca da filosofia. A busca, então, é o nosso objetivo principal. O próximo, por favor. Vamos dar uma olhada ali no... Isso. Oxe, ficou ruim, hein? Tudo bem. O primeiro ali é a anamnese. E já que eu estou falando aqui da noção de filosofia e vou falando de anamnese, que é pelo qual o filósofo rastreia a origem das suas crenças e assume a responsabilidade por elas, eu tenho que falar, eu vou juntar uma coisa com a outra e vou falar de quando eu tive conhecimento do que é filosofia. Estava morando em Porto Alegre, estudando, fazendo uma pós-graduação em processo, lá na Universidade Federal, um curso muito bom. Só que lá sempre ouvia as piruadas filosóficas, apesar de ser um curso prático, né, de processo civil, as piruadas filosóficas sobre Habermas, hermenêuticas, não existe a verdade, temos só paradigmas, todas aquelas coisas que já foram faladas aqui hoje, né? E eu ouvia aquilo tudo, achava muito estranho, me incomodava um pouco, mas não afetava nada para mim, né? Eu tive uma criação bastante realista, né? Eu lá em casa a gente pescava e mergulhava muito. Eu fico imaginando mergulhando ali
prendendo a respiração a 10 metros de profundidade, você vai entrar numa crise de realidade. Será que a realidade existe? Será que a gente tem verdade? Né? Eu acho que não. Eu estava vacinado contra essas ideias já desde a minha criação. Então, até que um dia eu estava andando na Feira do Livro de Porto Alegre e vi um livro que se chamava assim, de um sebo, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Imagina eu, um estudante de Direito, olhando um livro desse, o que mais eu queria da vida, né? Mas isso foi só o começo. Na hora que eu cheguei em casa e olhei no site do Olavo, estava lá anunciado A Sabedoria das Leis Eternas, Mário Ferreira dos Santos. Agora, imagina eu, o que eu fiquei imaginando, como vencer um debate sem precisar ter razão e sabedor das leis eternas. Né? A minha carreira meteórica, assim, não tinha limites mais, né? Foi só quando eu comecei, chegaram os livros, que eu comecei a ler, que eu vi o tamanho da minha ignorância e da minha vaidade. E isso foi há mais de 10 anos, passados, não sei, 300 lidos, 300 estudados, 400 livros, só vejo minha ignorância aumentar ante a obra do professor Olavo e do Mário Ferreira. Mas o que me marcou, nos dois casos, tanto do Mário Ferreira quanto do Olavo, foi que eles falavam em nome próprio. Eles, não arbitrariamente, com toda a clareza, eles afirmavam verdades e faziam aquilo por nome próprio, sem nenhuma hesitação. E eu, do curso do Direito, em que cada linha que você escreve, você tem que botar uma referência bibliográfica para poder ser aceito, aquilo se tornou um impacto para mim. Alguém falando, dizendo para mim que eu conheço verdades, eu vejo que é verdade mesmo, e ele diz por conta própria. Que olha que ousadia, né? Foi esse o impacto que despertou minha atenção para a filosofia. Depois de conferir, né, vários outros, ler muita coisa, eu estou aqui hoje dizendo justamente que filosofia é isso. A filosofia é autoconsciência, a busca da autoconsciência responsável na medida dos conhecimentos disponíveis. Graças a Deus, eu fui poupado do caminho maior, mais longo, que seria passar pela vida universitária, e tive contato diretamente com o professor Olavo. Então, assim, na anamnese, você tem que fazer essa rememoração de como uma certa ideia que parece importante para você chegou à sua inteligência, porque essa ideia pode ter chegado de uma forma que causou impactos muito maiores do que você imagina, pode ter causado impactos emotivos e você não sabe. Então você tem que rastrear a origem dessa ideia. E isso já é muito próximo da meditação. A meditação sobre quando você já estiver estudando ou os problemas da sua vida e lendo os filósofos que falam sobre esse problema, você vai ter sempre que fazer a meditação sobre qual é a experiência que origina esse problema. Onde é que está? Vou pular o exemplo aqui, porque vai precisar. Mas a gente tem que fazer esse rastreio da nossa inteligência da origem das questões, de onde surgiram e como que é na minha realidade, na minha experiência. Nessa apreensão da realidade, que você faz o foco, é lógico que você tem que evitar todas as associações, todos os esquemas que vão surgindo, né? A gente começa a ler e já começa a pensar, você juntar essa ideia junto com aquela, dá uma tese de mestrado. Se juntar essa mais aquela, dá uma de doutorado. Você tem que conseguir tirar essas ideias e deixar que a própria realidade nos fale, como está escrito ali na palavra do professor Olavo de Carvalho. Isso se mostra aqui muito pertinente falar sobre a questão do pesquisa histórico-filológica, que é o status questionis, que é uma outra etapa do método filosófico. Porque eu estou aqui falando em busca da verdade, em a verdade, e eu não posso jamais falar sobre isso sem ter uma consciência dos problemas todos que foram levantados ao longo do tempo, por que surgiu esse problema, né? Mas ir atrás dessa bibliografia, como eu fiz, mas sem essa consciência de que você deve estar fazendo a pesquisa bibliográfica junto com essa meditação sobre a sua própria experiência, você vai perder tempo. Então, sobre a questão da verdade, ao tempo que eu ia lendo sobre a verdade, eu ficava pensando, eu vou passar agora uma semana anotando toda vez que eu ficar em dúvida com a verdade, se a verdade existe ou não existe.
E a conclusão da história é a seguinte: você nunca, ou quase nunca, na sua experiência direta, tirando discussões sobre aquecimento global, na sua experiência física e de relação com as pessoas, você não fica com dúvidas sobre a verdade. Ninguém entra em crise existencial sobre a realidade, sobre as suas ideias, sobre as pessoas que estão com você. Eu falo isso porque se a gente lê o livro dos céticos e dos filodoxos em geral, parece que o pessoal está na crise existencial, que eles não conseguem sair de casa, que eles vão dormir e não sabem se a mulher vai ser a mesma, dá essa impressão. E na verdade, então, na nossa experiência isso não aparece. O que aparece, sobretudo, é o problema da verdade na sinceridade. Eu estou falando realmente o que aconteceu, o que eu vi passar, ou estou inventando, estou tentando deschavar para não ter consequências. Ou fidelidade à memória, né, que é outro problema. Então, fica aí a questão da verdade, surgiu, na nossa experiência, ela não se coloca como um verdadeiro problema. O Mário Ferreira dos Santos, ele desenvolveu uma super dialética para evitar os erros da abstração. O órgão de Aristóteles foi todo feito para poder tentar nos guiar nas teias de discursos públicos e saber distinguir as coisas. O Olavo fala uma coisa: antes disso, você tem que ver se o problema que você vai estudar é realmente o problema. Você tem que conseguir vivenciar aquilo. Isso é realmente, ele está dando uma pane aqui e não está funcionando. Aí você vai atrás da solução, vai fazer a pesquisa bibliográfica. Fazer um pequeno pulo aqui. O Eric Vogler, ele não tinha paciência nenhuma com essas discussões sobre verdade, relativismo e tudo mais. Para ele, tudo só servia assim, sintoma de alienação. No Hitler e os alemães está bem claro lá como que ele tratava essas coisas. O Mário Ferreira, ele é mais implacável. Ele escreve o primeiro tomo completo da filosofia concreta só para provar, de qualquer maneira, que alguma coisa há. Então, o primeiro tomo inteiro só para provar isso, né? Só que ele sabia que isso não era em vão, porque dessa proposição surgiram mais 200. Então era um trabalho que tinha uma finalidade útil. E o Zubiri, ele lembra do que ele aprendeu com o Ortega. Ele fala assim: a principal ensino do Ortega é que o Ortega nos ensinou a nos apegar às verdades mais pequenas, próximas da nossa vida, que são muito mais importantes do que todo o ceticismo que você pode ter sobre o resto do mundo. Então, assim, entre os grandes filósofos, realmente também não há um problema sobre a verdade. Então, a sinceridade é o fundamento da verdade e da sanidade. Não há muita originalidade aqui. O próprio Olavo é o primeiro a frisar que nos diálogos platônicos, o que Sócrates faz é justamente tirar os personagens dos jargões, da cultura local e voltar à sua própria experiência, a dizer com sinceridade o que eles estão vendo. Eu achei que numa tradução da Ética Nicômaco, que ou o professor português parece muito competente, é um Olavetti, ou ele conseguiu desenterrar uma tradução que deve ser mais fidedigna do que eu conferi da série dos Pensadores no Brasil e que está lá, o que eu vou ler aqui agora, mas que está xoxo, você não dá importância. Mas o Aristóteles está falando assim: existe aqueles que falam que tem qualidades quando não tem. Existem aqueles que têm qualidades e dizem que não tem. Aí ele fala assim: aquele, porém, que tem a exposição do meio é de algum modo ele próprio, ou seja, a sua vida é autêntica e a sua palavra verdadeira, confirmando assim, a respeito de si próprio, as qualidades que tem, não pretendendo tê-las de mais nem de menos. Aí ele fala: quem é deste modo parece ser excelente, porque quem tiver uma obsessão pela verdade e for sincero até em questões insignificantes, sê-lo-á por maioria de razão também nas que são importantes. E a sanidade, então a sinceridade é o fundamento da verdade e é o fundamento também da nossa sanidade mental. Ele retrata muito bem isso, também não é uma novidade da psiquiatria. O Shakespeare mesmo escreveu uma peça inteira, o Rei Lear, para poder, talvez a maior peça dele, para poder mostrar as consequências que um rei preso, acorrentado na sua vaidade, e deixa de reconhecer a responsabilidade pelos seus próprios atos. A força moral de reconhecer, de ser sincero para si mesmo está ausente ali. E a peça inteira mostra
as consequências que isso acarreta para ele, para a sanidade dele e para a sociedade. Bem, essa é pelo menos a interpretação que eu dei no ensaio que eu fiz, que está disponível no academia.edu. Tem um ou outro erro de digitação lá, mas um dia eu vou revisar. Quem tiver interesse, está lá. Das verdades mais banais até as verdades mais profundas, a gente vai passar por um longo processo, naturalmente, de controle, de autoconhecimento das paixões, autoeducação da vontade, que é agir conforme a consciência, uma autoeducação da imaginação, que é querer o possível, uma autoeducação da sensibilidade, que é reagir conforme a consciência. E isso tudo a gente vai alcançando aos poucos, aos trancos e barrancos, pelo exame de consciência, que é uma etapa, que é atingir tais verdades, descobrir tais coisas. Como é que eu estou agindo de acordo com essas verdades ou não, e começar a fazer esse processo de transformar uma ideia, corporificar a ideia em você, que você tem que fazer a educação do seu ser inteiro. E aí, deixa eu conferir aqui o tempo. Vamos lá. Naturalmente, dentro da técnica filosófica, a parte do controle dos nossos conceitos vai ser muito importante. Só que a gente tem sempre que lembrar que o controle, a dialética dos conceitos, se a gente ler talvez somente o Aristóteles em Nova Perspectiva, vai ficar com a impressão de que a dialética é apenas um método de chocar os conceitos, né, de ficar discutindo uma proposição com outra, e não é. Você tem que absorver a perspectiva de um filósofo, né, profundamente, tentar ver como ele via aquela ideia que ele está expressando e depois confrontar com uma outra perspectiva de como o filósofo tentava ver com aquilo. É algo muito mais profundo do que um mero embate de posições. E aí a didática do professor Olavo também revela um sentido pedagógico da dialética, né, que é colocar a gente em dúvida, né? Apresenta um tema, não dá solução. Parece que a resposta era aquela. No outro dia ele dá aula sobre outra perspectiva e você não sabe. Você enriqueceu o tema, mas você não tem a solução. Você não sabe se o certo é para lá, se o certo é para cá, você continua no estado de dúvida. E aqui isso traz uma dilatação da consciência que que não você consegue obter com a simples confrontação de hipóteses, vamos dizer. Eu vou ter que pular, porque o Lisandro está olhando com a cara feia aqui, mas eu vou concluir dizendo o seguinte: se a gente bem considerar essa questão da importância da sinceridade, a importância do autocontrole, de tudo isso que você vai desenvolvendo, da pesquisa, de cada uma do exame de consciência, a gente vê que os filodoxos, os relativistas, os céticos, eles sempre vão ter um material muito farto para poder sustentar suas crenças arbitrárias, porque o erro de observação humano, a falha na expressão, a dificuldade de se manter fiel à verdade, as fraquezas humanas sempre vão estar presentes, sempre vai ter erros para todos os lados para eles poderem sustentar. Só que quando isso acontece, quando tem falhamos em conseguir uma ordem interior que nos satisfaça em termos de veracidade, a gente está pronto para recomeçar. O recomeço nunca é do zero. Você nunca precisa de refundar toda a cultura, restabelecer toda a ordem do conhecimento, por diversas razões. Uma delas, porque com o início da vida filosófica já nos traz mais próximo da nossa realidade concreta. Nós já nos tornamos mais atentos a tudo aquilo que é mais próximo, até a nossa relação com a natureza, as nossas relações com nossa família, com os amigos, já mudou. Em segundo lugar, a gente não cai no nada quando a nossa cultura momentânea ela colapsa. Se a República cair semana que vem, o Felipe vai dizer a data exata para a gente, ano que vem estaremos aqui realizando o 2º Seminário Capixaba de Filosofia. Bom, eu tenho.
discutindo questões filosóficas, discutindo, se o Hélio deixar. Então, já temos uma concretude maior da nossa vida, e nós temos a autocultura que nos alicerça, e tem uma outra questão importante também. Nesse início da nossa experiência da filosofia, nós temos agora uma evidência direta da nossa estrutura da busca, que eu poderia chamar assim. Nessa estrutura da busca está implicado o reconhecimento da verdade da inteligência humana, que discerne as possibilidades da conduta entre sinceridade e farsa, da verdade da realidade, fonte de nossa estrutura física, das nossas ideias, da nossa ação no mundo, que aguarda nosso movimento amoroso de abertura e de aceitação, da verdade da vontade, a liberdade eficaz de decidir ou não pela fidelidade à riqueza do real. E durante toda essa reflexão, tivemos presente, embora não verbalizado, um elemento fundamental de toda essa reflexão, que se revela com a simples pergunta: quem fez essa reflexão? Cada um de nós vai responder que eu. Mas não eu, simples eu, cognoscente, isolado do mundo, mas um eu que livremente impõe a si o dever de sinceridade, de amor à realidade, de esforço de conversão do conhecimento sobre o mundo numa sabedoria de conduta, cujo compromisso se mantém firme por meio de diversas mudanças de atenção, de percepções, de emoções, que confessa fraquezas, se arrepende, segue adiante, mas dia menos dia colocará para si a questão: qual o fundamento desse eu? Quem é a fonte desse meu poder que tão claramente me diferencia dos outros seres? Então a verdade dessa estrutura da busca não é uma proposição, é um fato concreto, é a nossa experiência mais íntima e mais evidente. Inclusive, ela nos ajuda a entender um pouco melhor essas palavras sobre a experiência de imortalidade que o professor coloca nesse livro como premissa do método filosófico. Ele diz: qualquer um pode ter acesso às experiências de imortalidade, contanto que se prepare para isso mediante uma série adequada de meditações. Em geral, não se trata de perceber objetos à distância ou futuros, mas de tomar consciência daquilo que, na percepção comum e corrente, já é supracorpóreo, embora não seja percebido habitualmente como tal. Então, logo você assuma consciência dos elementos supracorpóreos que perpassam e fundamentam a percepção corporal, sua noção de eu vai modificar-se automaticamente. Por isso que eu disse que, para mim, o que é filosofia e a sua técnica era o assunto mais importante. Muito obrigado. O livro foi Filosofia e seu Inverso, tema técnica filosófica. Passo agora para o professor Francisco Espocinho para as considerações. Primeiro, parabéns, Leandro. Pegou o essencial mesmo que precisava. Muito bom. E fico bem feliz com... Ele estava conversando ontem, vocês estavam pedindo o que tem que fazer, o que a gente faz, tudo mais. É isso aí mesmo. Agora que começou, não pode parar. Eu vou ser bem breve, tá? Não vou usar todo o tempo, até se o pessoal quiser fazer perguntas, para as perguntas poderem ser em maior número. Eu queria só fazer não é nem um contraponto, mas de repente um exemplo um pouco da técnica filosófica, né? Porque uma das coisas que para mim sempre me intrigou na definição do Olavo, né, de unidade do conhecimento, unidade de consciência e vice-versa, era articular isso com, né, o famoso amor à sabedoria, né, do nome da filosofia. Foi como é que é essas duas coisas, né? E é um dos meus objetos constantes de meditação, né, que é uma das técnicas que o professor coloca ali. E não tenho resposta para isso até hoje, porque tem um abacaxi gigantesco, né, obviamente. Mas certas coisas vão amadurecendo aos poucos, né? E por analogias, principalmente, porque é assim que a gente vai chegando mais longe. E quando a gente fala de amor, né, há vários tipos de amores que a gente pode reconhecer, mas duas coisas precisam estar presentes para que uma relação amorosa exista, né? Que é justamente um homem e uma mulher, né? Num casamento, por exemplo, e na filosofia a sabedoria e o sujeito, né, que a procura para que o amor aconteça. E a analogia com o próprio casamento é interessante porque é um homem e uma mulher no mundo dos fatos, né, porque no mundo da loucura atual pode ser cadeira com cachorro. A união de um homem com uma mulher forma um só corpo.
né? Que é uma unidade de conhecimento, uma unidade mais ou menos por aí que eu vou viajando assim na coisa toda. E ao ver assim que a filosofia seja isso, uma busca por essa sabedoria, uma das coisas que eu fui percebendo em mim e em vários outros, que é essa pergunta, não quero ser filósofo, né? A pessoa se aproxima, começa a estudar, fala, não, mas acho que não quero ser. Na verdade ele não quer ser grande, né? Ele não quer nem admitir que ele quer ser grande. O problema dele não é com a filosofia, que é mais ou menos também com o pessoal que é cristão, né? O sujeito que é cristão, mas ele não tem muita certeza se ele quer se santificar, né? Se ele quer ser igual ao Cristo. Assim, que diabo de cristão que não quer ser Cristo, né? Isso que ele falou para fazer, não faz sentido, né? Então você fala, então a santidade não é um negócio que você escolhe, né? É um negócio que você recusa, só. E a filosofia me parece que é exatamente a mesma coisa. As pessoas, quando elas colocam como você, acho que a filosofia pode ser um caminho. Não, você pode dizer não. Não há outra possibilidade. Se você já está aqui, você já está lidando com a filosofia, você já é filósofo em alguma medida, no sentido de ser um modo de vida, não provavelmente uma profissão, né, não aquisição de conhecimento de qualquer ordem, mas ela me parece também ser a mesma coisa, quer dizer, não é algo que você vai escolher, é algo que você pode dizer não. Mas não é algo que você vai escolher, vou seguir nesse caminho. E encaixa dentro dessas atividades, né? Essa constante anamnese, constante exame de consciência, aquilo que é mais, que eu acho que é por onde começa essa relação amorosa, porque toda a técnica de pesquisa filosófica, de filológica, a parte de status questiones, a parte expressiva, tudo isso tem trabalho, né? Você tem que adquirir uma série de técnicas também para aprender a fazer isso. Mas aquilo que já dá para fazer é exatamente esse princípio de sinceridade, na verdade, que eu acho que é absolutamente fundamental. Então eu só queria dar esse primeiro um depoimento, na verdade, não é nenhuma conclusão, na verdade. Aí a gente fica aberto para as perguntas, daí assim adiantamos o expediente. Vamos lá, perguntas. Meu nome é Désio, eu sou do Paraná. Na verdade, não é bem uma pergunta que eu gostaria de falar. Baseado na fala, né, do Tiago, Leandro, né? E também nas demais anteriores, de como se, né, constrói a filosofia, a partir dessas observações, dos problemas pequenos. Foi sorteado aqui, foi falado do livro Professor Não é Educador, né? E este livro, exatamente escrito por um mestre em filosofia, ele partiu exatamente dessa confusão que há entre o termo educação e o termo ensino. Quando nós aqui ouvimos, e é comum nós ouvirmos, até falava com o Francisco antes, né? Ouvir quando fala-se educação. O que é que nós naturalmente pensamos? Nós pensamos em valores morais ou nós pensamos no sistema de ensino? Então, se nós nos acostumamos a ouvir errado, podemos pensar errado e podemos agir de forma errada. Imagine isso ao longo de décadas e décadas, pais ouvindo que o Estado educa, que o professor educa, que o ministro educa, né? Então, esta confusão naturalmente leva a toda a problemática que já foi abordada aqui. O Olavo é mestre nesse sentido. Então, a minha colaboração aqui, espero, nesse sentido, é para dizer assim, como podemos ter clareza destes conceitos e, naturalmente, utilizá-los no nosso dia a dia. Porque se nós falamos em educação, estamos falando em que educação? O termo educação, para o Armindo Moreira, autor do livro Professor Não é Educador, é muito claro. Educação é valores morais, né? E o que é a escola? O que é professor? É ensino, é instrução. Então, a minha colaboração aqui. Gostaria até que o Francisco, se fosse falar um pouquinho mais, comentar um pouco mais sobre isso. Obrigado, Désio, pela pergunta. E é bom sempre mesmo a gente fazer esse... Porque, na verdade, quando a gente fala, por exemplo, educação clássica, né, não existia um ensino clássico. Havia uma quase sinônima ali nessas duas coisas, porque elas não estavam dissociadas, né? Quer dizer, não haveria a menor dúvida que a educação é dos pais, é em casa e tal, e você vai buscar aquilo que falta de instrução nas corporações de ofício, contrata um professor e tal. Então a instrução e o ensino eram parte dessa educação de ordem moral,
e você trazia aquilo que você não conseguia saber. Com a criação do sistema de ensino, né, aí você começa a velha manipulação das imagens, né? Então você começa a transformar aquilo que era acessório, começa a se tornar o essencial. E aí acontece o que você falou mesmo. Você começa a chamar de educação aquilo ali, daí quando vem alguém e diz que quem educa é a escola, não os pais, você vai ter que concordar, porque você vendeu a palavra para eles com toda a bagagem de significado que ela continha. Então essa diferenciação é um primeiro resgate da própria educação. Quer dizer, quando você dissocia a instrução e o ensino da verdadeira educação, a maior parte das pessoas fica com um buraco na imaginação com relação à educação, porque elas percebem que elas só foram instruídas até hoje. E de educação faltou muita coisa. Então isso é fundamental mesmo, essa distinção da gente fazer. Eu já acabei ali fazendo uma propaganda, né, do próximo Seminário Capixaba, então vou fazer mais uma aqui. Primeiro no sentido de a página no Facebook do Seminário Capixaba vai continuar, então a gente vai eventualmente com novos projetos a gente vai se comunicando. E um desses projetos aqui, que eu não tive oportunidade de falar aqui, eu sou da área do direito, então era natural que eu trouxesse aqui exemplos do direito, que estão ótimos exemplos, teriam sido muito bem recebidos. Mas conversando com muitas pessoas, o Leonardo Penitente, eu tenho muita vontade de tentar desenvolver um grupo assim de estudos de quem é da área do direito com o tema o problema da falta de realismo no direito, né? Que é o direito sempre nos tira da nossa experiência mais direta e aí isso acaba tendo diversas consequências, né? Então não deu para desenvolver isso hoje, mas quem sabe seja mais um projeto para o futuro aí. Obrigado a todos. Muito bem. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado, Francisco.